Olá, meu nome é Pedro. Meu nome é Atos Murilo. Meu nome é Lucas Gonzaga. Nós somos alunos do curso de Engenharia Civil da UFPE e estamos aqui hoje para apresentar a primeira etapa do projeto da disciplina de Construções de Concreto 1, ministrado pela professora Juliana Bono. Nessa primeira etapa a gente vai apresentar o lançamento estrutural a partir de um projeto arquitetônico e o pré-dimensionamento das vigas e das lajes. Nós somos o grupo 2. A professora enviou para a gente o projeto arquitetônico 1 e consiste nessas plantas aqui. Essa aqui é a planta de elevação frontal, essa aqui a planta de elevação lateral, que dá para identificar que se tem varandas nela. Aqui é um corte que mostra as escadas e também verifica a casa de máquinas e o reservatório desse prédio. Aqui, a planta baixa de um pavimento térreo, que é onde vai ser o estacionamento do prédio. E dá para ver a escada, a localização da escada, a localização do elevador. Nessa planta baixa do pavimento tipo, é onde vamos realizar todos os cálculos de dimensionamento do projeto. Aqui realizamos o pré-dimensionamento das lajes e das vigas e fizemos o lançamento estrutural. Verifica-se que é um edifício comercial, porque são divididos em salas e 2 banheiros, e geralmente isso não ocorre em um edifício residencial. Bom, dando continuidade aqui com o nosso projeto, nós fizemos a partir aqui do lançamento do projeto arquitetônico do pavimento tipo, a gente fez o posicionamento dos pilares, das vigas e das lajes. Então, a ideia inicialmente foi posicionar os pilares basicamente em cada esquina. E a partir deles, a gente iria fazer o posicionamento das vigas e das lajes. Então, a gente colocou aqui, nessa primeira quina, P1, onde P1 é o pilar 1. Como não é objetivo da disciplina de concreto 1 a gente fazer o dimensionamento dos pilares, a gente apenas simbolizou eles aqui com a letra P de pilar e o número aqui seguindo o índice. Então, a gente seguiu a ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo para nomear. Então, a gente tem aqui primeiro o pilar P1 no canto esquerdo superior da nossa planta e seguindo aqui P2, P3, P4, P5, em seguida P6, aí P7, até chegar num total de 20 pilares. Então, ligando esses pilares, a gente tem o posicionamento das vigas. E nessa nossa planta aqui, do projeto arquitetônico, a gente se deparou com um problema. Inicialmente, a gente pegou essa sacada, nessa lateral, e fez como uma laje só, em balanço. Só que a gente viu que isso aqui possivelmente ia dar problema. Por quê? Primeiro, ela tem um comprimento aqui superior a 7 metros, que não é indicado, porque isso iria resultar numa altura de laje muito grande, provavelmente. Então, qual foi a solução que a gente arrumou? A gente resolveu colocar essas vigas V1, V2 e V4, passando até o final, e, no caso aqui, nesse tramo em balanço, à esquerda do P15, P7 e P1, e apoiada sobre ela uma nova viga V5, que seria essa viga aqui, representada. Então, nessa vista, daqui da planta de formas, é interessante a gente observar também que ela é como se fosse uma vista de baixo para cima, como se a gente estivesse olhando o pavimento na parte de baixo para cima. Então, aqui o detalhamento, a simbolização da viga vai estar exatamente assim. V1 passando e a nossa viga V5 apoiada sobre ela. Daqui a mesma forma, V2 e aqui V5 sobre. E aqui a mesma coisa, V4 passando aqui nesse eixo
e V5 apoiada sobre ela. Então, feito isso, a gente posicionou as vigas seguindo o mesmo padrão, nomeando de cima para baixo e da esquerda para a direita, e a gente representou aqui essa viga aqui de cima, V1, V2, essa viga aqui, biapoiada, pequenininha, V3, aqui embaixo V4, e agora da esquerda para a direita, todas essas vigas nesse outro eixo. Então ficou V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e para finalizar V12, dando um total, no caso, de 12 vigas. Então, entre cada viga dessa, entre cada junção dessas vigas, a gente encontrou um pilar. A gente encontrou, na junção de cada viga dessa, a gente encontrou as lajes. Então, a gente seguiu o mesmo padrão para nomear as lajes. Laje 1, laje 2, laje 3, mesmo procedimento, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, totalizando aqui um total de 13 lajes, certo? Observando sempre que aqui, nesse vão, nesse espaço, a gente tem escada e nesse outro espaço aqui a gente tem elevador. Como dá para observar, como está representado, aqui no nosso pavimento tipo, a escada e aqui embaixo o elevador. Então, nesses dois locais, a gente não vai ter laje, a gente vai ter que deixar o vazio. Então, foi o que a gente representou aqui com esse X. Bom, a partir desse lançamento aqui estrutural, a gente representou aqui, inicialmente não tinham essas medidas aqui, essas dimensões. Essas dimensões foram calculadas e serão apresentados os cálculos posteriormente, que são os cálculos do pré-dimensionamento. Aqui, no caso, a gente já está apresentando a planta final, a planta de formas final. Por isso que já está com esses valores. A partir desse lançamento que a gente fez aqui, da planta de formas, das lajes, a gente vem para a planta de vinculações das lajes. Inicialmente, a gente vinculou elas de tal forma, de acordo com a norma, que é o seguinte: a laje L1 ela está engastada com a laje L2 e engastada com a laje L7, aqui embaixo. A L2, por exemplo, está engastada na L1, na L3, na L8 e está apoiada nessa viga aqui em cima, que é a V1. L3, ela vai estar com duas bordas engastadas, que seria o engaste aqui entre L3 e L2 e o engaste aqui entre L3 e L9. Nesse lado aqui, ela não possui laje e nem em cima, então a L3 vai estar apoiada e apoiada nessas duas vigas. Vindo aqui para L4, a gente vai ter o caso semelhante com a L3, apoiada nessas duas vigas e engastada nessas duas lajes, L4 engastada com L5 e engastada com L11. L5, mesmo caso da viga L2, da laje L2, engastada nessas três bordas, onde está fazendo contato com as outras lajes, e apoiada nessa viga aqui em cima, V1. E a laje L6, também semelhante à laje 1, vai estar apoiada nessas vigas e inicialmente engastada nessas outras lajes, L5 e L13. A gente tem um caso particular aqui na laje L9, L10 e L11. Como aqui a gente tem um vazio, a gente vai considerar inicialmente que ela está engastada em um trecho e apoiada em outro. Tanto aqui na L9 como na L11, a gente vai considerar esse trecho que está em contato com a L10 engaste e esse trecho aqui somente apoiada na viga. Posteriormente, a gente vai calcular se esse daqui, se esse tipo de vinculação prevalece o engaste até o final ou se prevalece o apoio. Posteriormente serão feitos esses cálculos. Então, a partir daqui, dessa planta de vinculações, a gente já tem uma ideia básica do posicionamento
de cada laje, de como ela vai interagir, como os elementos estruturais vão estar interagindo entre si. Bem, como mostrado pelos meus amigos até agora, a gente vai dar continuidade ao projeto na parte de cálculo da altura das vigas. Tomando aqui conhecimento do nosso trabalho, a gente tem como a base das vigas pré-dimensionada pelas paredes. Como assim? As nossas vigas, na planta arquitetônica que a gente teve conhecimento, a gente tinha as paredes de dimensões de 20 centímetros e de 15 centímetros. Então, a gente admitiu um cobrimento de 1,5 centímetro, que por norma a gente pode admitir de 1,5 a 2 centímetros. Admitimos de 1,5. E fizemos a seguinte consideração. Pegamos a dimensão da parede e subtraímos esse cobrimento e chegamos a uma largura de 17 e 12 centímetros, como estabelecido por norma. A menor dimensão de uma viga é de 12 centímetros, como eu vou mostrar aqui, na norma 6118, a menor dimensão de uma viga, da base de uma viga, é de 12 centímetros. Então, feita essa parte, a gente vai verificar como nossa viga está disposta em nossa planta. A gente pode cair em 4 situações. A gente pode cair na situação, como eu estou mostrando aqui, de uma viga biapoiada. Uma viga biapoiada é em qual ela está compreendida entre 2 apoios. Podemos também cair numa situação de uma viga contínua. Na viga contínua, a gente vai ter 2 casos. A gente tem um caso de o tramo externo ser o tramo entre o último apoio e o meio da viga. E o tramo interno é aquele tramo que está ele não está numa extremidade da nossa viga. E também ainda podemos cair numa situação de balanço. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vai ter 3 situações diferentes para o cálculo. Por isso, a gente tem interesse naquele maior tramo. Se a gente verificar aqui no nosso projeto, a gente tem algumas situações corriqueiras aqui. Por exemplo, nessa nossa viga 1, a gente tem aqui na extremidade uma situação de balanço. Sabemos que ela é uma viga contínua de extremo, que vai de ponta a ponta da nossa planta. Ou seja, se a gente tem uma viga em balanço aqui na ponta, aqui a gente vai ter de P1 a P2, a gente vai ter um tramo interno. E assim, subsequente para esses outros tramos. Já no caso aqui de nossa viga V2, é o mesmo caso da viga V1. A gente tem um tramo aqui em balanço e os outros subsequentes tramos internos. E aqui na extremidade a gente tem outro tramo em balanço. Outro caso aqui interessante de se mostrar é aqui na viga V3. Na viga V3 a gente tem aqui uma viga biapoiada. Então, a gente vai ter um cálculo diferente para ela. Aqui outra situação interessante de se mostrar é que na viga V6 a gente tem 2 tramos externos, tá vendo? A gente aqui, ó, tem 2 tramos externos entre P1 e P7 e P7 e P15, que são os pilares. Não temos nessa viga nem caso de tramos internos, nem caso de balanço, só tramos externos. Tendo conhecimento desses conceitos, a gente vai pegar o maior tramo interno de cada viga, o maior tramo externo, se ocorrer, o maior tramo externo ou de uma viga biapoiada, porque a fórmula é a mesma, como a gente está vendo aqui, ó. O cálculo da altura de uma viga biapoiada é L sobre 10, e o tramo interno também é L sobre 10. Externo é L sobre 10. Tenho que dar uma corrigir aqui. Ou seja,
Temos aqui e também o tramo, o nosso comprimento da viga em balanço, para fazer os cálculos. Feito isso, a gente vai calcular a altura, fazendo o quê? Dividindo, aplicando essa fórmula. Lembrando que essa fórmula aqui, ela está errada. Vou diminuir aqui. Ou seja, a gente vai agora dimensionar a altura da nossa viga. Ou seja, a gente vai pegar, dividir nosso tramo por 12, que é o nosso tramo interno. A gente faz essa divisão. E o tramo externo a gente divide por 10, assim como nas vigas biapoiadas, que é o mesmo, como está na mesma coluna aqui. Já o tramo em balanço, quando a gente tem um caso de balanço, a gente divide esse comprimento por 5. E assim a gente tem o conhecimento da altura. Um porém aqui que a gente tem nessa altura é que a gente vai pegar o máximo valor dentro dos casos. Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem em balanço, a gente tem uma altura de 22 e no tramo interno a gente tem uma altura de 28. Então a gente pega o maior valor de altura, atendendo o requisito sempre à segurança. Então a gente tem aqui, tomando conhecimento de caso de todas as nossas alturas, a gente pode arredondar o valor para um múltiplo de 10 superior ou múltiplo de 5, e a gente tem as alturas de nossas vigas. A gente pode ver que V1, V2, V3 e V4 são nossas, se a gente ter conhecimento, se a gente olhar a nossa planta, aqui são essas vigas aqui, ó, horizontais, e essa viga biapoiada, essas 3 grandes vigas contínuas e essa viga biapoiada, elas ficaram tudo com altura semelhante a 30 centímetros. Como a gente chegou aqui, no caso, 30 centímetros, né? Então, a gente dividiu em um grupo A. E essas outras vigas que estão aqui dispostas verticalmente, que são as vigas que cortam transversalmente nossa planta baixa, a gente tem arredondou para 40 centímetros de altura. Então, chegamos ao dimensionamento final da altura das vigas. Finalizado o cálculo da altura das vigas, vamos agora calcular as alturas das lajes, que se dá por essa fórmula aqui, onde D é a altura útil, o C o comprimento e o φ sobre 2, o φ é o diâmetro das armaduras. O C, como foi dada a informação que a classe de agressividade ambiental do nosso projeto seria a classe 1, para lajes é 20 milímetros o comprimento. Agora vamos começar o cálculo para descobrir os parâmetros necessários para calcular a altura. Foi dividida, a nossa planta foi dividida em 13 lajes, como mostra aqui na planta. Temos que pegar os valores de L0x e L0y, que na verdade não é para se confundir com o sistema cartesiano, porque geralmente a gente adota o eixo x e o eixo y na vertical e na horizontal. Só que aqui não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a menor largura da laje. Como aqui, por exemplo, nessa laje 1 aqui, a menor largura da laje se dá nessa distância aqui. Daqui para cá. Então quer dizer que esse daqui é o nosso LX. O nosso LY se dá a partir da maior largura da laje, que se dá, como posso mostrar aqui, a partir daqui até onde acaba a laje. Aí dá para ver que essa aí é a largura maior. Aí pegando os valores
de L0X da laje 1 e L0Y da laje 2, da laje 1 também, começamos a calcular o TX1. O TX1 é a largura da viga, que se dá por aqui, que é daqui até aqui, que é 17 centímetros. A segunda largura que a gente pegou aqui, TX2, também é na direção do LX0, se dá por aqui também, que é pegando essa distância aqui. E assim foi fazendo. Só um exemplo para a gente verificar que não tem nada a ver com o sistema cartesiano é essa laje L10, onde o LX se dá na distância vertical, que ele é menor do que a parte horizontal, como mostra aqui, que é 162,5 centímetros. Nesse daqui, o A1 significa que é a metade da espessura das lajes. Então, como a gente pegou o A1 e o A2, que os índices significam apenas que é uma parte da laje e uma parte da viga e a outra parte da viga. Aí você faz isso pega também para o L0Y e faz o mesmo procedimento que fez para L0X. Finalizado isso, a gente tem que calcular o LX, que é o L efetivo, que se dá pelo L0X mais A1X mais A2X. Aí sai o resultado de L0X, de LX. Mesma ideia serve para o LY, que pega o L0Y, o A1Y e o A2Y e soma. Em seguida, a gente tem que calcular o lambda para verificar se vai ter armaduras em uma ou duas direções. Que na verdade todas as lajes tem armaduras nas duas direções. Só que quando a gente vê aqui que o lambda é maior do que 2, em uma direção significa dizer que só vai ter uma armadura principal, mas ainda vai ter a armadura secundária e vai consequentemente ser em duas direções. Aí calculado o lambda, que é por essa fórmula Ly sobre Lx, aí verificamos, fizemos a verificação para ver se era maior ou não que 2. Aí tem os resultados aqui das lajes. A partir desse ponto, calculamos esse parâmetro que era de L asterístico, que serve para calcular a altura útil. Esse parâmetro se dá a partir do maior valor obtido entre esses dois valores, Lx ou 0,7 Ly. O maior desses dois é o valor adotado para L asterístico. A partir disso, temos que verificar qual é o número de partes da laje que está engastada. Como podemos verificar aqui, na laje, nessa planta de formas, a planta das vinculações, como aí dá para verificar a quantidade de lado da laje que está engastado ou não. Como aqui, por exemplo, aqui na L1, que tem duas partes da laje que está engastada. Aqui tem 3 partes na L2. Aqui na L3 tem 2 partes. Vale ressaltar a parte da laje L9, que meio que um chute inicial,
que ela vai ter 3 partes engastadas. Só que a gente tem que verificar, a gente vai verificar mais adiante se isso aqui está certo ou não. Que por causa dessa laje L10 que só vai até aqui. Porque aqui é um elevador e aqui não tem laje nessa parte. Com os valores obtidos, dá para se calcular a altura útil por essa fórmula. 12,5 menos 0,1 vezes n, que é o número de lado de laje, do número de lados que ela está engastada, vezes o L asterisco, que a gente calculou aqui atrás. Como a gente já tinha mencionado, o C da gente era 2. E com o C, a gente conseguiu calcular, a altura total. Quando a altura total dá menor do que 8, é necessário adotar a altura mínima pela norma 8, como verificado aqui. Como aqui deu 9, deu 8,04, era melhor se adotar uma altura maior do que a que foi aqui, a maior do que a necessária, porque é mais fácil adotar uma coisa com maior segurança, que aqui, apesar de estar próximo, é sempre melhor adotar para um valor mais alto do que o que foi obtido na conta. Vale ressaltar também que quando como se fosse em laje, se for uma laje em balanço, o mínimo necessário para uma altura é de 10 centímetros a altura dessa laje. Aqui, no nosso caso, não existe nenhuma laje aqui que está em balanço. Apenas as vigas aqui, como demonstra aqui, que estão em balanço. A laje está apoiada em cima dessas vigas. Bom, dando prosseguimento aqui com o nosso trabalho, após calculado o nosso chute inicial para a altura, mostrado pelo nosso colega Lucas, vamos seguir aqui com a nossa tabela. Então, inicialmente, a gente não tinha esse valor de altura. Então, a gente adotou que o nosso A seria a metade da espessura, como foi mostrado antes. E agora que a gente tem esse valor inicial da altura, a gente vai fazer a verificação. Qual dos dois valores vai ser menor? Se vai ser a metade da espessura ou se vai ser 30% da altura. Então, a gente vem para cá. O nosso novo LX, que foi, como foi mostrado antes, a formulação para achar o LX, essa aqui, a gente vai fazer a nova verificação. Então, ele vai verificar, criamos a fórmula aqui no Excel para facilitar, que vai verificar qual dos dois valores vai ser menor, e ele já vai utilizar o menor entre os dois, para A1, tanto quanto o menor para os dois na situação A2. E aí, ele já vai calcular automaticamente o LX, seguindo o mesmo exemplo para as demais lajes, aqui. Repetir o processo semelhante para LY, também mesma coisa, criou uma fórmula também para verificar isso. E aí, consequência disso, vai alterar o nosso lambda. Nós fizemos uma nova verificação para o lambda, para saber se a nossa laje vai estar armada em uma ou em duas direções. A partir do lambda que verificou, a gente verificou também o novo L asterisco, que é o nosso parâmetro, um dos nossos parâmetros de cálculo, para o cálculo da nossa altura útil. E a partir desse novo D, dessa nova altura útil que a gente tem, a gente achou um novo valor para a altura, seguindo a mesma ideia, baseado na norma, da altura final ser maior do que 8 milímetros, na nossa situação de planta. Bom, e seguindo aqui, a gente achou que as nossas alturas, no final, ficaram todas padronizadas com 8 centímetros. Então, o que é que isso significa? Significa dizer, então, que a diferença, se L1, na laje L1, nessa laje aqui, a vinculação dela com L2 e com L7, como elas têm uma espessura, uma diferença de espessura delas vai dar 0, que a gente verificou aqui, com essa formulação, a gente verificou a diferença das alturas.
entre L1 e L2, por exemplo. A gente verificou que essa diferença deu zero. Então, isso significa dizer que uma vai estar engastada, que L1 vai estar engastada a L2. Da mesma forma, L2 e as subsequentes também vão estar vinculadas umas às outras por engaste. Caso essa diferença tivesse sido maior do que 2 centímetros, a gente teria que considerar que um lado estaria apoiado e o outro lado estaria engastado. Nesse caso aqui, nesse caso especial aqui, dessas 3 lajes, a L9, a L10 e a L11, a gente vai ter que a nossa laje L10 vai estar engastada as lajes L9 e L11, mas a laje L9 e L11, a gente tem que fazer, vai ter que fazer um cálculo dos momentos máximos, tanto os positivos quanto os negativos. Bem, para finalizar, o que foi dimensionado até o momento foi desenvolvido aqui no Revit como um mero efeito ilustrativo para sanar nossa curiosidade de ver como é que está ficando o nosso projeto. Foi dimensionado, foi esse pavimento tipo, os pilares foi pré-lançamento no objetivo do nosso cálculo. Nossas vigas aqui, elas foram postas de acordo com o calculado. Por exemplo, essa viga V5 aqui com 40 centímetros de altura e base de 17 centímetros. E nossa viga aqui, essa daqui é a viga V4 com 30 centímetros de altura e 17 centímetros de largura. Aqui nós temos nossa laje 1 com 8 centímetros de altura e assim subsequente aqui com a nossa laje 2, laje 3. Então é isso. Com isso, a gente finaliza a primeira etapa, que foi o lançamento estrutural, o pré-dimensionamento de altura de viga, o pré-dimensionamento de altura de laje e, posteriormente, a gente vai dar continuidade na segunda etapa do projeto.